Então, antes da gente dar uma resposta, a gente tem que pensar o que representa aquela pergunta. No fim das contas, principalmente nessa fase de transição, é para quem está no meio tributário aproveitar essas oportunidades. Eu acho que a gente precisa ver o que a gente tem dentro de casa, ver as nossas próprias necessidades e trazer instrumentos que atendam a ela. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao Pode Simplificar. Meu nome é Laís Freire, sou advogada e ao meu lado, minha host querida Michele Francisca. Oi, Mi. Olá, oi pessoal, bem-vindos de volta à parte 2 e estamos aqui com o queridíssimo Galderize. Olá, Galderize. Boa noite novamente, ou boa tarde ou bom dia, né? Esse formato nos possibilita todas as formas de iniciar uma conversa. Sim, e deixamos uma pergunta no ar, eu vou repeti-la aqui. A reforma tributária realmente reduzirá a burocracia para empresas e profissionais ou não é bem assim? Tá bem. Uma coisa que a gente pratica muito no IBET, a Laís lembra bem disso, é a valorização semântica. Então, antes da gente dar uma resposta, a gente tem que pensar o que representa aquela pergunta. Essa questão de quebra de ansiedade de uma resposta muito rápida. Note que você utilizou um termo, burocracia. Tá? E aí eu preciso entender, o que é que você está assumindo como burocracia? Que a gente pode levar para campos diferentes essa reflexão. A gente pode levar uma reflexão sobre a alta litigiosidade tributária que a gente tem. A gente tem uma taxa de congestionamento que supera 90% no âmbito fiscal. Sabe o que isso significa, Michele? Você recebe 100 processos para julgar por dia. Pegou o número? Sim. Em número, você vai ser bem mais rápido do que eu, né? Você julga 8. No outro dia você recebe 100. Você julga 8. Quanto tempo você vai demorar para terminar isso? A conta não fecha. A conta não fecha. É o nosso sistema tributário hoje em termos de litigiosidade. Se você parte para a burocracia para pensar essa litigiosidade é um número que a reforma tributária vai resolver, eu te diria que a princípio não. E até penso de uma maneira que ela vai aumentar. Eu não vejo muita possibilidade de um sistema novo não ser discutido. Eu não estou dizendo se o sistema é bom ou é ruim, tá? É novo. Vai precisar ser testado. Você tem um corpo tributário de altíssimo nível no Brasil. Tem vários conceitos ali que nunca foram trazidos para o nosso direito. A gente vai fazer um campo de experimentação. Alguém pensa que isso vai passar sem litígio? Vocês sabem que já existem demandas tributárias da reforma tributária, né? A gente já tem litígio da reforma tributária. E o PL mal começou. Então, em um primeiro momento, esse campo de burocracia, litígio, contencioso tributário, me parece que vai aumentar. Espero que tudo que foi propagado da reforma se concretize e a gente tenha um momento de estabilidade. E nesse momento de estabilidade, esse contencioso reduza. E por que ele reduziria? Porque a gente chegaria num momento de estabilidade semântica. Mas notem, nós passamos 40 anos com um sistema praticamente e essa estabilidade não foi alcançada no nível que se promete a reforma. Agora eu posso pensar em burocracia como a verificação de assunção de deveres instrumentais, aquelas obrigações acessórias, o campo contábil. Nesse campo contábil, essa burocracia, ela vai reduzir no primeiro momento. Você já deu, inclusive, aqui um spoiler também de resposta. Vai aumentar. Nós teremos 2 sistemas funcionando e você precisará ficar na observância desses 2 sistemas, mas vai aumentar para quem? Vamos refletir, gente. A maioria das empresas no Brasil são simples nacional. Vai mudar o que para essas empresas? Em termos de deveres instrumentais. Perfeito? A gente pode pensar em burocracia ainda como um outro elemento.
A burocracia que a gente está pensando que vai ser é a carga tributária final do produto? Que é isso que o empresário espera. Ou esperava. Uma reforma tributária que trouxesse um menor impacto tributário. E qual foi o discurso praticado? A gente tem uma alta carga tributária, mas ninguém sabe o quanto. Então hoje você já paga muito, mas não sabe o quanto. A transparência vai te dizer o quanto. Mas, gente, o que saiu de alíquota até agora, já é uma das maiores do mundo. Exato. Vai diminuir essa burocracia? Se você olha no campo de incidência, vai diminuir a burocracia? Me parece que no início não. Porque a gente vai ter mais discussão em termos das figuras novas. As teses dessas figuras novas. Se você vê burocracia por deveres instrumentais, me parece que a princípio não. Porque você vai ter dois sistemas sendo alimentados. Se você vê burocracia como preço final e carga tributária, iniciar como uma das maiores cargas tributárias do mundo, me parece que também não é um bom anúncio. Fui direto? Sim, Foi. sim. E me vem à mente muito a questão de é um momento de oportunidade em meio ao caos. Acho que o que resta, assim, no fim das contas, principalmente nessa fase de transição, é para quem está no meio tributário aproveitar essas oportunidades. E a empresa ter a ciência de que a reforma tributária não veio para diminuir. Veio com o conceito de simplificar, mas a alíquota continua a mesma. Sim. Ou mais, né? Ou vão pagar mais. A área de serviço muito mais. Exato. Basta a gente ver a quantidade de lobby que a advocacia precisou fazer. Não é segredo para ninguém. Quem está acompanhando a reforma tributária está vendo construção civil fazendo lobby, agronegócio fazendo lobby, advogado fazendo lobby, todo mundo fazendo lobby. É tanto lobby que é uma reforma que já nasce cheia de emenda. Vocês tiveram curiosidade? Faça uma pesquisa rápida. Entre em qualquer PL da reforma tributária e verifique a quantidade de emendas que ela recebeu. Vocês vão se surpreender com o número. Eu acompanhei alguns. Participei de alguns grupos. É uma coisa estarrecedora. Já nasce repleta de emendas. E até onde essas emendas conversam com o projeto original? Até o IVA dual é diferente do projeto original. A princípio era para ser um só. Sim. Pelo que eu entendi. Sim, era a ideia do instituto ali que fez esse arcabouço, né? Esse arquétipo ali da reforma. Mas, gente, não é uma reforma... Primeiro, a gente fala em reforma tributária, mas pensando em país. A gente tem uma lição de casa que não foi feita. De uma maneira muito injusta. Colocar a conta no direito tributário de uma dívida que não é dele, ou que no mínimo não é só dele. A falta do crescimento é a culpa do manicômio tributário. A gente tem um sistema tributário complexo, a gente paga muita obrigação acessória e ninguém pensa que a maioria das empresas são sempre nacional. Ninguém pensa que o direito tributário está quase tudo na Constituição. Era aplicar o que está na Constituição. Eu falo muito em aula. A gente precisa de uma reforma tributária ou de uma reforma de intérprete? Quer um dado, Michele? Mais um dado. Sim. Vamos lá. A gente tem hoje uma sistemática chamada repercussão geral. O tema de repercussão geral é aquele tema que tem uma amplitude social e amplitude econômica. Vai atingir uma gama enorme. E aí o STF olha esse tema de uma maneira a dar uma uniformidade. Perfeito? Repercussão geral. O segundo maior tema de repercussão geral no Brasil, sabe qual é? Direito tributário. E o STF separa o que é direito tributário e direito previdenciário. Se você colocar em um só. Vamos pensar um pouquinho. Qual é essa mensagem que eu estou te dizendo, Michele? Que a gente tem a grande parte das demandas na área tributária sendo decididas onde? No STF. Agora eu faço a pergunta para vocês. Qual é o tributarista que a gente tem no STF hoje? São os ministros. Um nome com especialização. Só especialização em direito tributário. Posso responder para você? Sim, por favor. Nenhum. Vamos mais à frente? Qual foi o último tributarista do STF? Eu estou dizendo.
que a gente tem as questões tributárias praticamente resolvidas quase todas onde? Em repercussão geral. Dentro do STF. E a gente chegou a uma constatação agora, é só olhar currículo, tá, gente? Tá na plataforma Lattes. Não olha no Google, não, vá no Lattes. Você não tem nenhum tributarista no STF. Aí eu faço, tá bom, tudo bem, mas qual foi o último? A Leomar Balieiro. Tributarista raiz. Sabia, Michele, que a Leomar morreu na década de 70? Nossa, olha só. Aí, a culpa é do direito tributário? Ou a culpa é de quem está interpretando de maneira equivocada o direito tributário? De quem é essa conta? A gente precisaria de uma reforma de direito tributário ou de uma reforma administrativa primeiro? A gente tem condições de ter mais de 5 mil municípios? Poderia ser município um local que sequer cobre ISS? Poderia ser município um local que vive só de repasse? E a nossa reforma política? Pois é. Por que a conta do tributário? A gente tá pagando uma conta que não é nossa. Mas eu nem sei qual era a pergunta, a gente parou por aí. Respondeu. Tá respondido. Bom, esse novo modelo tributário brasileiro segue uma referência internacional. O que podemos aprender com países que já passaram por reformas semelhantes? A gente tem um país... todo mundo que fala do Brasil fala que é um país especial, né? E quanto mais eu tenho contato com culturas estrangeiras, eu entendo isso. Eu acho que pra gente, às vezes, entender bem o Brasil é bom sair. É bom sair e ver outros graus de comparatividade, né? O direito tributário, ele teria uma função precípua de arrecadação. É o que a gente aprende na faculdade. Direito tributário arrecada para arcar com o serviço público. Não é mais ou menos isso que a gente aprende? Tá. O direito tributário de São Paulo, ele tem a mesma função do direito tributário em Manaus. Ele tem a mesma função do direito tributário no Nordeste. Inclusive, o meu sotaque entrega, né? Eu sou um paulista nato, né? Eu percebi aqui. Potiguar, de Caicó, Rio Grande do Norte, embora tenha saído lá com 9 meses de idade. Radicado em Recife. Mais há 16 anos em São Paulo. Vamos lá. E um pezinho agora em Santos, né, Luiz? Claro. Vamos lá. 10 anos já. 10 anos já é alguma coisa, né? Com Eu já sei o certeza. que é pão cará. Eu já sei o que é beber chamate na praia e não água de coco. Eu já sei a diferença de São Vicente e Santos. Já é alguma coisa. Com certeza. Já é alguma coisa. Eu Com sei que Praia certeza. Grande não é Santos também, né? Era uma outra discussão que eu não sabia antes, gente. Mas vamos lá. O nosso sistema tributário ele foi feito em uma feição para atender às necessidades heterogêneas que a gente tem no nosso país. Por isso que a gente tem diferencial de alíquota. Por isso que a gente tem operação interestadual. Por isso que a gente tem Zona Franca de Manaus. Por isso que a gente tem áreas de livre comércio. Por isso que a gente tem ZPE. Porque são realidades específicas. O Brasil ele tem uma natureza continental absurda, gente. Você estive agora em Singapura, você pega um estadozinho do Brasil. É muito mais simples fazer uma reforma tributária em Singapura ou qualquer tipo de reforma do que uma reforma no Brasil. Uhum. Você entende a diferença do nível que é isso? E quando a gente olha as diferenças e o que o direito tributário representa, o direito tributário hoje representa a manutenção de vários pontos estaduais, de várias entidades. Tem município que só vive com repasse. O ICMS é o tributo de maior feição nacional, porque ele é repartido com os estados, ou com os municípios. Como a União virou a maior centralizadora de tributos no Brasil. A União tem praticamente 60% do que se arrecada. E a gente está fazendo um movimento de mais centralização. Faz sentido isso? Aí você pergunta, o que é que dá para aprender? Porque a reforma tributária já teve em outros países. Dá para comparar o Brasil com algum outro país? Que grau de comparação é essa? Eu tenho muito cuidado, Laís e Michele, quando a gente aplica a teoria alienígena dentro do nosso território. A teoria estrangeira. Esses conceitos. Muito cuidado. Porque eu acho que primeiro a gente tem que conhecer o nosso. A gente tem que conhecer a nossa realidade. Ver o que se encaixa na nossa realidade. O nosso país ele não tem a mesma necessidade de praticamente nenhum desses outros países. Então, se você pergunta, dá para tirar alguma coisa de boa? Sempre dá.
Sempre dá. Eu sou aquele otimista por natureza. Pode estar acontecendo a pior coisa do mundo, eu tento ver um lado positivo. O avião tá caindo, eu disse, vou ver se eu durmo. Eu tento ver algum lado positivo. Eu acredito que as experiências internacionais, elas nos ajudaram muito em situação de cooperação, e a cooperação é mais um dos princípios que é trazido dentro da reforma tributária. Eu acho que município, estado, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, banco, isso tem que conversar. Cada vez conversar de uma maneira mais natural. Mas olha a complexidade que isso é. Eu estou falando que a cooperação é importante. Eu estou falando que a troca de informações é importante. E a gente teve, há pouquíssimo tempo, uma falácia sobre a emenda PIX, sobre a situação do PIX, que gerou uma revolta populacional. Como assim agora eu vou estar sendo fiscalizado? Porque parece que tinha alguma situação que o PIX acima de não sei quantos mil reais ia passar a ser fiscalizado. Isso na área contábil gerou um rebuliço. Olha quanta ingenuidade cultural a gente lida nesse país. Porque das duas, uma. Ou você é um ingênuo e não sabia que a aferição de receita é tributada independentemente de ser via PIX ou de qualquer outro sistema, ou você vai ter que defender a evasão e ser alguém que não quer realmente pagar tributos e achar um absurdo alguém te cobrar um tributo em cima de algo que é base tributável. Não tem uma terceira opção. E quando a gente fala em uma situação que deveria ser simples, é utilizada com uma plataforma política, falaciosa, maldosa e que gera todo um burburinho. Precisaria burburinho para dizer que o PIX vai ter uma troca de informação com o Banco Central? Que já tinha. Não precisaria. Mas olha como é delicado você mexer em uma situação que vai além do estritamente tributário, é cultural. Vocês acham que o brasileiro ele tem uma cultura de pagar tributo? A gente gosta de pagar tributo? Eu não conheço. Culturalmente não. Eu conheço hipócritas que falam que gostam de pagar tributo, mas eu não conheço quem gosta de pagar tributo. Eu não gosto de pagar tributo. Dói o coração, mas tem que pagar, paga, paciência. E olha que eu tenho direito tributário em casa. Ninguém gosta. O tributo, ele ingressa na sua propriedade privada. Ele é um meio de consentimento de ingresso na propriedade privada, no que você tem de mais valioso. Ninguém gosta. Então, voltando à pauta internacional, eu tenho muito receio quando a gente tem mudanças legislativas embasadas no que é de fora. Eu acho que a gente precisa ver o que a gente tem dentro de casa, ver as nossas próprias necessidades e trazer instrumentos que atendam a ela. Mas reconheço que é possível, e eu acho que a cooperação que a gente tem em outros estados estrangeiros, ela demonstra um nível de sofisticação muito maior do que a nossa. Mas, gente, a gente tem um corpo de funcionalismo público, em regra, muito bom. Não é à toa que a Receita Federal bate recorde de arrecadação. Isso, gente, é inteligência. Inteligência humana, inteligência eletrônica, inteligência artificial. Isso é todo um aparato que foi criado. A gente é muito bem alimentado disso. No estado de São Paulo, digo para vocês, o nível de agente público do estado de São Paulo é altíssimo. É altíssimo. Verifiquem os autos de infrações dentro do estado de São Paulo. Verifiquem os julgadores, em regra, dentro do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu até faço a propaganda. Em meu sentido, é o maior tribunal que existe no país, é o Tribunal de Impostos e Taxas, com todo respeito ao CAF. Porque a gente tem uma segurança legal que o CAF não tem. O CAF é regido todo por um regimento. Tá aí. Paralisado. Vê se tem paralisação no Tite. Então, a gente já tem tanto ativo, a gente já tem tanta coisa boa para valorizar, que eu tenho receio quando a gente fica muito ansioso de pegar as situações de fora. Principalmente, se é para pegar de fora, pega com alguém comparável. Não dá para comparar bases distintas. E isso é um ponto que eu tenho muita preocupação. Porque a solução quase nunca dá certo. Entendi. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero perguntar para você se você está gostando do nosso episódio. Deixa aqui o seu like, deixa também nos comentários a sua opinião, né, Lá? Se você é a favor, é contra, se tem dúvidas. Então, e
Se inscreva no nosso canal, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas. E tem mais uma pergunta aqui para você, Galderize. Agora eu gostaria de saber do ponto de vista do governo. O que você acha que vai ter de desafio por parte do governo para essa implementação, né? Quais são os maiores obstáculos administrativos nesse processo? Michele, que excelente pergunta. Que excelente pergunta. Olha, vocês, primeiro fazer um elogio também como vocês direcionaram isso aqui. Acho que vocês foram bem felizes porque vocês estão tocando nos pontos nucleares, pontos delicados, pontos que nenhuma indagação que você fez é simples, tem uma resposta de pronto. As colocações que eu estou fazendo aqui levem não como resposta, mas como ponderações, como pontos de reflexão. E você tocou em um ponto que também é muito esquecido, que é o ponto procedimental. Procedimental. A gente vai ter a figura do split payment, a gente vai ter a figura do cashback, a gente vai ter a figura do comitê gestor, são tudo figuras novas e com uma atribuição e uma relevância absurda. E imagine que hoje o split payment traz praticamente a monofasia em toda a cadeia tributária. O que a gente tem de PIS/COFINS monofásico que são para algumas cadeias tributárias, hoje praticamente todo mundo vai estar dentro do split payment. O cashback, nossa, quanto se fala de tributação regressiva no Brasil. E a gente precisaria focar em uma situação onde a tributação deixasse de focalizar o consumo e focalizasse mais a renda. E eu acho que a gente tem que avançar muito nessa figura, né? Fazendo até uma crítica. Existe uma dimensão que pagar 4% de TCMD é um valor alto. 4% de uma coisa que você não contribuiu em nada. Você acha um valor alto. E faz planejamento tributário para isso. Vem a reforma, coloca para 8% de forma progressiva. Com um PL querendo levar para 16%. A gente tem países que são 50%. E se você me perguntar, é questão de valor. Eu acho justo. Alguém que não contribuiu em nada naquela riqueza está recebendo 50% e está achando pouco. Todas essas figuras, elas vão carecer de inteligência eletrônica. Então a gente vai ter que ter uma base eletrônica feita para isso. E acho que nisso a gente vai muito bem. O Brasil ele faz muito bem sua lição de casa nesse sentido. Vai precisar de cooperação entre esses entes. Esses entes têm que conversar. Vai precisar de lealdade e boa-fé entre eles. Porque imagine o que o Estado tinha numa arrecadação direta na sua conta corrente. Vai precisar de um repasse. Nunca é bom você precisar de um repasse. Você não tem aquela autonomia. E dizem que a reforma não atingiu o Pacto Federativo. Mas isso é para outro podcast, para vocês já me convidarem. E eu não sei até onde isso foi dimensionado. A figura é nova. O instituto é novo. E a gente vai ter que andar de bicicleta com ela no meio do caminho, já descendo a ladeira. Mas eu acredito que a gente tem um bom acervo intelectual para fazer isso. Eu acredito que essa é uma daquelas pautas de desafios que nós podemos cumprir e de uma boa forma. Agora, não quer dizer que isso seja fácil. Não quer dizer que isso seja fácil. Vai demandar um trabalho que espero eu que já esteja sendo feito. Porque todas as figuras já foram anunciadas. Já precisa estar trabalhando de agora. Ou melhor, de ontem. Então, vai demandar uma pauta de governo de cunho pragmático procedimental muito séria. Mas pelo que a gente vê que a Receita Federal consegue fazer hoje, a Receita Estadual fazer hoje, e uma outra pauta que se encaixa nessa tua, tá, Michele? O que a gente vai fazer com os órgãos que já existem e com o maior ativo, que é o ativo intelectual humano, que vão ter que encontrar uma nova formatação. A reforma pensou nisso? Porque na hora que você cria o IBS e o CBS, vou te dar um dado, tá? Tribunal de Impostos e Taxas. O que é que a gente julga lá? ICMS, TCMD, uma coisa ou outra, e PVA não chega lá. Sabe qual é o percentual do TCMD que a gente julga? Menos de 5%. Menos de 5%.
que é que vai fazer com o edifício na Rangel Pestana, altura 300? O que é que vai fazer com todos os funcionários do Estado? Como é que eles vão ser aproveitados? Você tem gente lá brilhante de anos de carreira. A reforma pensou nisso? A reforma pensou na processualística? Ou ela só pensou no direito material? Essas figuras tributárias, as possibilidades de você ter o mesmo tributo discutido por dois entes, o município e o Estado. Quem vai julgar isso, Michele? Nós vamos criar uma justiça federal nova? E inchar mais ainda a máquina? Ou não, vamos resolver de uma maneira fácil. Vamos jogar na Justiça Federal, já que ela já tem 90% de taxa de congestionamento. Tá fácil. Pensaram nisso? Essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Pelo seu brilhantismo no Tite, a princípio você até falou sobre a redução, né, ou não de litígio tributário, pelo contrário. Como você vê isso, sendo o juiz do Tite, essa mudança para o comitê gestor, do ICMS? Eu não conheço uma figura como comitê gestor em nenhum direito alienígena. A gente criou um superpoder. Ele não tem subordinação a nenhum outro poder. O que eu estou falando agora é enunciado, tá? Enunciado de lei. Ele não tem subordinação a nenhum outro poder. O comitê gestor, Laís, ele vai ser o holofote grandioso dessa reforma tributária. Nós teremos um painel, inclusive, no Congresso, um comitê gestor, com o professor Oswaldo Santos Carvalho, Thalita, professor Sérgio. A quantidade de poder que ele está sendo inserido é totalmente inaugural. Não existe precedente disso em nosso sistema. E em sistemas alienígenas eu desconheço, mas quem sou eu para conhecer todos os sistemas? Mas os que eu tive contato, desconheço. Ele vai ser responsável por todo o contencioso administrativo. Ele vai ser responsável pela arrecadação e repasse. Olha a quantidade de poder. Aí eu penso, quem vai compor esse grande poder? Sociedade civil vai estar representada? OAB vai ter voz? Contribuinte vai ter voz? Vamos ter alguma figura de paridade? A paridade é um grande valor no contencioso administrativo. Você traz a figura do contribuinte e do fisco. Então, se você me indaga sobre a questão do comitê gestor, para mim é um grande ponto de inquietação. Porque é uma figura inaugural com uma dosimetria de poder antes não vista em nosso sistema. E o Galderiz é um entusiasta do processo administrativo tributário. Eu fiz o curso dele, ensinou de fato como advogar para o processo administrativo tributário, porque a gente não tem isso na faculdade. Ensina a gente, não só também no nosso dia a dia, ensinam só para o processo judicial. Espero que o comitê gestor, enfim, acho que tem que manter o Tite. Eu sou desse pensamento. Os órgãos administrativos, né? A gente pode ter uma nova formatação desses órgãos, né? Independentemente se é Tite, aqui é junta, né? Junta de recursos fiscais. Esses órgãos eles foram criados para trazer proximidade com a sociedade. Imagina, Michele, que lá nesse órgão, eu e você jogamos o mesmo processo. Junto com o auditor da Receita Estadual. Olha a riqueza. Você traz o olhar contábil sobre o fato. Eu trago o olhar jurídico. E o cara traz o olhar da fiscalização. Sim. A riqueza de um debate como esse e trazer justiça fiscal é muito mais próximo. Eu tenho receio, Laís, que a gente perca. É um receio. Um grande legado que os tribunais administrativos, como o CAF quase centenário, o Tite completa 90 anos esse ano. Tite de 90 anos, seja um legado não aproveitado. Independentemente se o órgão é A, é B, é C, é D, eu acho que a gente tem que se adequar ao novo sistema. Mas um novo sistema que ignora o seu passado e simplesmente faz promessas em princípios genéricos, isso me deixa muito receoso. E para fecharmos com chave de ouro esse episódio incrível, qual conselho você daria para os profissionais
da área tributária que querem se destacar e transformar essa reforma em uma oportunidade real de crescimento. Vou deixar até que você olhe aqui para a câmera. Eu lembrei de um meme, e eu sou horrível com questão de digital, gente. Eu peço ajuda sempre às pessoas. Eu costumo dizer que eu sou do old school. Eu quase faço peça à mão. Mas eu lembrei de um meme fazendo menção ao primeiro Oscar que a gente ganhou de filme internacional agora, né? Ainda Estou Aqui, né? I'm Still Here. E me mandaram um meme lá, alguém fazendo uma pergunta pro Selton Mello. Olha, eu gostaria de começar a fazer filmes. Aí o Selton Mello responde, vai estudar. Olha, eu gostaria de ser indicado ao Oscar. O Selton Mello responde, vai estudar. Olha, eu gostaria de ganhar um prêmio no Oscar. Vai estudar. Parece uma coisa tão básica, mas dizem que as grandes descobertas são aquelas mais óbvias de nossa vida. A terapia ensina muito sobre isso, né? O campo da obviedade. Se você pergunta qual grande sugestão você daria, qual grande conselho para essas pessoas? Nós precisamos estudar. Eu preciso estudar. Michelle precisa estudar. Laís precisa estudar. Nós estamos diante do novo. Se daquilo que é conhecido, a gente precisa estar cuidando todo dia para aquele relacionamento seja realmente vitorioso, imagine daquilo que você sequer conhece. Então nós estamos praticamente quase na mesma página. Quando eu falo quase nas mesmas páginas, porque há alguns que já têm um cabelinho branco, outro como eu, já leu algumas páginas lá atrás que talvez possam ser aproveitadas. Outros vão começar a ler agora, mas, gente, é quase uma corrida, quase que o pessoal foi colocado na mesma proporção. Aproveitem a oportunidade do divisor de águas. A gente tem um novo paradigma. A reforma tributária é um novo paradigma porque nós temos um novo sistema. Esse novo sistema vai trazer, ou melhor, já trouxe novos conceitos. Novos conceitos que precisam de novos procedimentos. Procedimentos para serem implementados. Que traz novos órgãos, como o comitê gestor, que precisa ser compreendido e depurado essa quantidade de poder que ele vai ter e como ele vai equilibrar essa contrabalança do poder que existe em qualquer uma das esferas. Não existe um outro caminho senão um estudo sério. Não existe. Para a gente entender essa reforma, verificar onde ela acertou, identificar onde ela errou e corrigir ainda o que é possível. Muito bom. Galderize, eu quero mais uma vez te agradecer pela presença, por trazer com tanta clareza para a nossa audiência sobre a reforma, sobre os seus pontos muito bem colocados. Então, muito obrigada por aceitar aí nosso convite, né? Obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi uma felicidade desde o início, pelo carinho que eu tenho pela Laís. Falei aqui nos bastidores, ver a Laís, ver a realização do IBET aqui em Santos. Fez parte lá da segunda turma do direito, nossa. E a feliz escolha da Laís de trazer o contábil para conversar com o tributário. Faz todo sentido, por isso o podcast tem esse sucesso de vocês. E fico muito feliz, muito agraciado de ter tido essa oportunidade de debater e reiterar a vocês. Convite para a gente continuar discutindo através de podcast, através de cursos, através de congresso, o direito tributário, o direito contábil, que é dessa forma que a gente vai trazer uma certa melhoria. Volte mais vezes, é uma honra mais uma vez ter você aqui e é um presente para mim que fui sua aluna, é uma aula, né? Eu fico aqui olhando, até me policiando para ver as perguntas, porque realmente a gente aprende muito. Nem complementa, porque não tem nem o quê. Exato. Complementar, dá para ficar só realmente ouvindo por horas, muito rico de fato o conteúdo. Para mim passou voando, foi ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, se gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê sugestões de novos temas e aguardamos vocês na próxima. Isso mesmo, pessoal. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Até o próximo e tchau, tchau.